Bom dia, estou aqui hoje no campus do Porangabuçu, no campus da Faculdade de Medicina. Aqui é o monumento aos 50 anos da faculdade, que foi comemorado em 1998, que foi o ano que eu entrei aqui na faculdade. Então o episódio de hoje vai ser bem especial, que é justamente para comemorar esses 75 anos de fundação, de criação do curso de Medicina aqui no Ceará. Então vamos lá. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, uba-uba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu vou sentar aqui nas icônicas mangueiras para contar um pouco dessa história, né? Porque assim, a ideia de se criar um curso de medicina aqui no Ceará, ele começou, o início dessa ideia foi em 1939, quando o professor Antônio Austregeslo, que era um grande nome da neurologia nacional, ele veio aqui para Fortaleza. O professor Antônio Austregeslo era do Recife, mas ele morava no Rio de Janeiro, que era então capital federal, e veio para um curso médico aqui e acabou ficando hospedado na casa do professor Jurandir Picanço, que tinha sido aluno do professor Austregeslo, né? Esse curso aqui em Fortaleza teve uma repercussão muito grande na imprensa local. E numa entrevista aos Diários Associados, o professor Austregeslo lançou a semente, as ideias iniciais da criação de uma faculdade de medicina aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Naquela época, em 1939, todos os médicos que atuavam aqui em Fortaleza e no Ceará eram graduados em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro ou até mesmo fora do Brasil. E um dos maiores entusiastas em se criar um curso de medicina aqui no Ceará era o próprio Dr. Jurandir Picanço, um jovem médico que já tinha um grande prestígio, não só na sociedade cearense, mas também em nível nacional. Mas a gente tem que lembrar que em 1939 aconteceu alguma coisa muito importante na história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então começou esse confronto da Segunda Guerra Mundial e até 1946 essa ideia da criação da faculdade ficou meio que adormecida. Mas em 1946 teve um congresso importante aqui em Fortaleza, que foi o Congresso dos Médicos Católicos. Foi realizado logo depois que a guerra terminou, um ano depois. E o professor Jurandir Picanço, ele acabou se tornando o vice-presidente desse evento, que foi um congresso que chamou a atenção aqui no Ceará. Então, nesse congresso, novamente os médicos começaram a debater essa ideia de se criar um curso de medicina aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Nessa época, em 1946, aqui em Fortaleza já tinha um bom número de médicos, todos formados fora daqui, né? Alguns inclusive com estágios feitos fora do país, e muitos desses médicos que eram jovens e que tinham esse ideal de construir essa faculdade de medicina aqui. Então o entusiasmo desses jovens médicos e essa própria influência desse congresso de médicos católicos que tinha acontecido aqui, fizeram surgir uma sociedade que chamou Sociedade Promotora da Faculdade de Medicina. Essa sociedade foi fundada no dia 9 de junho de 1947, na própria casa, na própria residência do Dr. Jurandir Picanço. Lá teve uma reunião e foi eleita a primeira diretoria dessa sociedade, né? Então, o presidente de honra dessa sociedade, da criação da Faculdade de Medicina aqui, seria o César Carlos de Oliveira, presidente de honra, o Jurandir Picanço como o presidente, Antônio Jorge de Queiroz Jucá seria o primeiro secretário, Albert Furtado Vasconcelos o segundo secretário e Eliezer Studart da Fonseca como tesoureiro. Então, com a formação dessa diretoria, dessa sociedade, também foram formadas as comissões organizadoras e a comissão, que era muito importante, a comissão de propaganda, ou seja, para dar luz, dar marketing a essa ideia da criação dessa faculdade aqui no Ceará. Então faziam parte dessa comissão organizadora os doutores Haroldo Joaçaba, Juvenil Hortêncio de Medeiros, Walter Cantídio e Raimundo Vieira da Cunha. Já na comissão de propaganda, que era muito importante também, estavam os doutores Valdemar de Alcântara, Josa Magalhães, João Batista Saraiva Leão, Tarcísio Soriano Aderaldo e Fernando Leite. Quando essa sociedade foi criada, né, o governador do estado era o desembargador Faustino de Albuquerque. E ele, o desembargador, ele próprio assumiu esse compromisso de lutar pela criação, pela fundação da Faculdade de Medicina. A comissão de propaganda, né, o Valdemar de Alcântara e aqueles outros médicos, eles chegaram a ir até o Rio de Janeiro, a capital federal, para conversar com o presidente da República na época, o Eurico Gaspar Dutra, que ficou sensibilizado com essa ideia, recebeu essa comitiva dos jovens médicos cearenses e se comprometeu a apoiar a causa. Isso
isso em março, no dia 1º de março de 1948, já tinha sido inaugurado o prédio que seria o local do funcionamento da Faculdade de Medicina. Então, no dia 13 de abril de 1948, a semente da Faculdade de Medicina foi plantada, né? Porque o presidente, o general Dutra, e o ministro da Educação, o Clemente Mariani, eles assinaram o decreto que dava ao Ceará o privilégio de ter esse curso médico. Então, em abril foi criado o Instituto de Ensino Médico do Ceará. O primeiro diretor da instituição, é até o nome do anfiteatro de anatomia, né? Foi o professor João Batista Saraiva Leão, que era professor de anatomia já na Faculdade de Farmácia e Odontologia, que já existia. E a partir daquele momento, de 1948, ele também era o professor de anatomia, o titular, catedrático da nova Escola de Medicina, né? O primeiro vestibular foi realizado com 85 candidatos para 60 vagas. Eu tenho até o edital desse vestibular aí. Os exames, eles eram provas escritas, mas também provas orais. E as provas orais, elas aconteciam num anfiteatro grande e tal, que era cheio de curiosos que vinham verificar quem seriam os candidatos que estavam se propondo a estudar medicina e as suas respostas. Essas provas desse primeiro vestibular eram públicas, para que não tivesse nenhuma dúvida, né, quanto à lisura desse concurso. Desses 85 candidatos inscritos nesse primeiro vestibular, 10 foram classificados, mas apenas 3 conseguiram se graduar, né, como médicos naquela primeira turma. Foram 2 mulheres, a Ana Nogueira Gondim e a Hilda de Souza Magalhães, e um médico, o Raimundo Hélio Cirino Bessi. No dia 12 de maio de 1948, o professor Alfredo Monteiro, ele era o diretor da Faculdade Nacional de Medicina, ele veio lá do Rio de Janeiro para proferir essa aula de sapiência, a aula inaugural da Faculdade de Medicina. Então, no dia 12 de maio, foi instalada oficialmente a Faculdade de Medicina, mantida pelo Instituto de Ensino Médico, e essa data, 12 de maio, é a data que até hoje dá nome ao centro acadêmico, além de ser uma data muito importante, porque é o dia da enfermagem, né? Então, 3 anos de funcionamento depois, né, em 27 de março de 1951, foi divulgado o decreto 29.397, do qual o presidente Getúlio Vargas e o ministro da Educação da época, o Simões Filho, reconheciam esse curso de medicina, que passou a se chamar de Faculdade de Medicina do Ceará. O primeiro lugar onde funcionou o curso de medicina, e funcionou por quase 10 anos, foi um casarão lá na Praça José de Alencar, vizinho ao teatro. Aliás, eram 2 locais onde funcionou a Faculdade de Medicina inicialmente. Esse casarão, que ainda existe, na esquina da rua 24 de Maio, que também tinha sido sede já da Faculdade de Odontologia, e um outro casarão, que foi construído até no estilo Art Deco e tal, que foi demolido posteriormente para ser construído no lugar desse prédio os jardins do Teatro Zé Alencar, que foram feitos até por Bulemax, né? Esse prédio tinha sido construído em 1931. Eu já fiz, inclusive, um episódio sobre Art Deco em Fortaleza que mostra, e vou colocar uma foto aí desse prédio. A transferência lá do centro para cá, para Porangabuçu, ela se deu em 1957. Por quê? Porque já estavam pequenas as coisas lá no centro, a Santa Casa, que era o hospital universitário da época, já estava pequeno, e aqui tinha um hospital que chamava Hospital Carneiro de Mendonça. As obras desse hospital começaram em 1944, mas logo em 45 elas foram interrompidas por falta de verba, não tinha dinheiro, o Estado estava atravessando uma crise financeira muito grande e tal. E aí, em 1949, o governador, aquele mesmo desembargador, né, o Faustino de Albuquerque, que se comprometeu com o curso de medicina aqui, ele aprovou a transferência do Hospital Carneiro de Mendonça para o curso de medicina. Então, muitos deputados cearenses tomaram frente nessa ideia e acabaram arrumando recursos. O principal deles foi o deputado federal Paulo Sarazate, que conseguiu essas verbas necessárias para o reinício das obras. E em 1952, o governador da época, o Raul Barbosa, ele inaugurou a primeira ala do hospital, que começou a funcionar, que fica lá na frente. Já eu vou mostrar umas imagens de lá. Bom, essa ala aqui foi a aula, a primeira, né? A primeira ala aqui do Hospital das Clínicas. Tem uma foto antiga que eu acho que foi feita daquela esquina ali. Eu vou colocar a foto aqui, e é mais ou menos esse ângulo que a gente tem e tal. É muito legal. Na década de 1950 ou 1960 foi feita a foto. Todo mundo sabe. Aqui, ó, que é a entrada, né, do Hospital das Clínicas. Aqui ficava a emergência. Essa emergência foi fechada na década de 1990 e nunca mais foi reaberta, né? E aqui vocês viram
tem umas imagens de drone que eu vou colocar. A gente vê a primeira parte do hospital que foi construída, que é essa parte aqui, lá da frente, e a partir dessa parte é que foram construídos como num avião, né? As asas e tal, que era mais ou menos a arquitetura dos hospitais da época, de 1950, né? Que a construção foi terminada. A construção começou aqui em 1944. Era o Hospital Carneiro de Mendonça e nunca foi entregue, né, para a prefeitura. Então a prefeitura acabou doando esse hospital aqui para a universidade, para o curso de medicina, né? E depois para a Universidade Federal do Ceará. De terceira, pra quem não fez o serviço militar, pra quem ama seu pão da poesia, na limpeza, na alegria, contra o lixo nuclear. Com esta cidade, o meu coração não... Ó, aqui a gente está nas icônicas mangueiras aqui do campus do Porangabuçu, ó. Aqui geralmente tem alguns eventos, ou tinha alguns eventos na minha época. Eu entrei aqui na faculdade em 1998, né? Cheguei a ser presidente do centro acadêmico. O centro acadêmico está ali para trás. O Hospital das Clínicas está aqui para trás, na biblioteca também. Então é bem interessante voltar aqui em 2023, nesses 75 anos aqui no prédio da direção da faculdade. A gente teve muitas reuniões aí com o diretor da faculdade, quando eu era do centro acadêmico, inclusive para a criação dos cursos de medicina lá em Barbalha e lá em Sobral. Então foi bem interessante nos anos 2000, mais ou menos. Bem interessante isso aí. Aqui o Centro Acadêmico, 12 de Maio, né? Fez essa reforma. Era amarelo aqui na minha época. A sede Germana Moraes. E aqui tinha uma lanchonete do Domingos, no Domingão, né? Tinha um auditório aqui, bem legal. Do parque, com os seus jornais. Aqui na minha época tinha os laboratórios de cirurgia experimental e tal. Hoje eu acho que é o transplante, né? E tinham aqui várias esculturas, várias obras de arte do professor Hélio Rola também, que participou também dessas cerimônias dos 75 anos. Tudo tráfico. Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais. Que é legal, ó, mostra alguns dos fundadores da Faculdade de Medicina, né? Professor José Casibeiro, professor Jurandir Picança, que foi muito importante, Valdemar de Alcântara, Walter Cantide, que está aqui no canto. Então, esses foram os idealizadores e os fundadores daqui da Faculdade de Medicina em 1948. Seu maldito dever e defendendo seu amor é nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria. Aqui pro lado ficava o departamento de fisiologia na minha época. Profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas. Que é interessante, tem um monumento interessante. Na faculdade a gente acaba dissecando alguns animais, né? Ratos. Antigamente se dissecava muito cachorro, né? Então, para entender a anatomia e tal, a fisiologia, aqui tem um monumento justamente desse cachorro, que ajudou na formação de vários médicos no mundo todo, né? Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha. Tá aí o monumento das cobaias. Hoje em dia não se usa mais tanta cobaia assim, porque a gente já tem modelos de simulação, né, de computador, que às vezes substituem. Ainda em alguns lugares usam cobaias, né, para fazer experimentos científicos, mas cada vez mais não estão utilizando. Aqui na UFC também já não utiliza tanto assim, porque tem esses modelos de simulação, essas coisas todas. Mas foi muito utilizado no passado, e como a gente não pode apagar o passado, eu achei importante mostrar esse monumento aqui em homenagem a todas aquelas cobaias que deram suas vidas para ajudar o desenvolvimento da ciência, né? E aqui a gente tem o prédio do Hospital das Clínicas, né? A parte de trás dele, o centro cirúrgico por aqui e tal. O prédio do bloco de alguns departamentos aqui, que na minha época chamava prédio do NESC, e ali atrás a maternidade de escola Assis Chateaubriand. Fazem todas as partes aqui do complexo do campus do Porangabuçu. É nossa vida. Uma outra coisa importante que aconteceu também foi a criação, né, a partir dos anos 2000, dos cursos de medicina lá em Barbalha, lá em Sobral. A gente participou ativamente, né? Eu era presidente do centro acadêmico na época, e a gente tinha que dar o voto, né, como
do corpo clínico, né, do corpo clínico não, do corpo de alunos, e o nosso voto foi favorável, né, à criação desses cursos lá em Barbalha e lá em Sobral, e posteriormente esses cursos eles acabaram ficando independentes aqui da Faculdade de Medicina, era na gestão do professor Henri de Holanda Campos, que acabou depois se tornando reitor da própria universidade, né. Outra coisa interessante aqui também, na nossa época, a gente fazia umas caloradas, né, nos eventos, e tinha caixa, tinha dinheiro. Então, com a ideia do próprio professor Henri, ideia da gente também, porque eu sabia que tinha acontecido isso na história, né, a gente reviveu a cerimônia do jaleco. O centro acadêmico ele comprou 75 jalecos, 80 jalecos, e a gente distribuiu esses jalecos numa cerimônia que foi feita naquele auditório ali. Aqui tinha um auditório, né? E foi feito aqui, os pais dos alunos vieram aqui e entregavam esse jaleco branco aos alunos que estavam ingressando no curso de medicina. Uma outra coisa que a gente fez também foi tipo um CD-ROM mesmo, e que tinha a história da faculdade, porque uma das coisas importantes na história é você ter o sentimento de pertencimento, você sentir que está pertencendo a algum lugar e que aquele lugar tem algum sentimento, algum sentido de existir, principalmente afetivo, social, cultural e tal. E quando a gente conhece a história do lugar, a gente acaba criando esse sentimento de pertencimento. Quando a gente não conhece, muitas vezes a gente não cria esse sentimento e às vezes a gente nem liga, destrói e tal. Isso falta muito aqui no Brasil como um todo, na sociedade brasileira como um todo, né? Por isso que eu acho importante esse resgate histórico das coisas, para que a gente tenha esse sentimento de pertencimento. Por exemplo, eu que conheço a história daqui, eu sinto que eu pertenço aqui, alguma parte da minha vida pertence aqui, até porque minha formação médica foi praticamente toda aqui. Depois é que eu saí para fazer residência fora e outras coisas fora do Brasil, inclusive. Experiência com coisas reais um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicleta. Em homenagem a esses 75 anos, houve o lançamento do livro, né, sobre os 75 anos da faculdade. Esse livro é interessante. Na contracapa dele, a gente tem imagens semelhantes ao do piso, que a gente ainda vê lá na faculdade, um piso que vai ser até preservado, que é original ainda da mudança, desde o campus lá do centro até Porangabuçu. Esse piso fazia parte do Instituto Carlos Chagas, que fez parte do complexo do Porangabuçu. E intensa tem sido realizada para celebrar os 75 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Essa definição do perfil foi feita também em processos articulares, uma participação grande dos professores. Nas nossas convergências. E nós, durante essa semana, dava um grande exemplo de que isso é possível. Nós nos unimos em torno de um ponto comum, que é o nosso amor a esta instituição. 75 anos faz a nossa faculdade, promovendo benefícios por toda a sociedade. Por isso nos reunimos, com pompa e solenidade. Desta forma, eu saúdo a todos que estão aqui, os professores, alunos, funcionários, ex-alunos, com esse cordel maravilhoso da professora Paula Torres, que foi apresentado ontem nas nossas mangueiras, com muita graça e com muita harmonia. Pertencimento. Hoje nós vivemos um mundo assim que cada um procura se despertencer do mundo, né? Existe uma tendência. Então, eu agradeço a todos aqui, o fato de ainda poderem me ouvir, e agradeço à mesa também, e me conceder, depois da audiência, saudar a todos. E aí, depois desse vídeo da formatura, eu vou colocar algumas fotos inclusive que estão no livro dos 75 anos, e uns vídeos da minha própria turma, para mostrar esses auditórios, esses lugares que ainda hoje existem na Faculdade de Medicina. Ai, ai, que bom que é
a lua branca, um cristão andando a pé. Ai, ai, que bom, se eu for pego no riacho, água fresca, Nosso Senhor. Vou voltar pro norte semana que vem. Deus já me deu sorte, mas tem um porém. Pois é isso, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, divulga para os amigos médicos e não médicos também, né? Esses 75 anos da faculdade, uma jovem senhora, ainda tem muito futuro pela frente e formou já brilhantes médicos e vai continuar formando médicos mais brilhantes ainda. É isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá. Monólogo das grandezas do Brasil.